Graça e paz, meus amados irmãos, dia 14 de março, domingo, e mais uma vez nessa manhã o Mestre nos chama, vem cear, o Senhor nos convida para estarmos partindo o pão com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro, os irmãos que estão em casa, que não têm participado da reunião e da comunhão com os santos presencialmente, mas mais uma vez, nós estamos aqui para chamar os irmãos a participarmos da mesa do Senhor juntos, unidos como somente um homem na cidade, porque a mesa ela é a mesa do Senhor, e a mesa sendo do Senhor, Ele convida todos os seus filhos, todos os santos para participar da sua mesa. Amém? E eu queria estar trazendo um texto nessa manhã, Vou procurar ser breve, uma meditação para os irmãos nessa manhã. Queria estar trazendo os irmãos com relação ao relacionamento que Deus tem com o homem. Como é o relacionamento que Deus tem com o homem? O relacionamento que Deus quer ter com o homem. Muitas das vezes nós interpretamos esse relacionamento, que relacionamento Deus quer ter comigo? E muitas das vezes nós interpretamos esse relacionamento a partir do pano de fundo da queda do homem, Então o homem é um homem caído, o homem pecador, e nós vemos qual é o relacionamento que Deus tem com o homem a partir dessa perspectiva. E muitas das vezes a gente tem uma visão distorcida desse relacionamento. Então eu queria falar um pouco hoje de 3 etapas do relacionamento de Deus com o homem. Mas hoje eu vou estar tocando mais na primeira etapa, que é a etapa que revela o relacionamento que Deus quer ter com o homem, que é o original, o relacionamento original de que quando o homem foi criado, Deus criou o homem e Deus se relaciona com esse homem. E esse relacionamento de Deus com o homem ele é revelado na parte enquanto o homem ele era inocente, ele não tinha pecado ainda, não tinha caído. Então esse era o relacionamento que Deus quer ter com o homem. E Deus ele não muda de propósito. Esse mesmo relacionamento que Deus tinha com o homem antes da queda, o homem na sua inocência, Adão e Eva, ele é o mesmo relacionamento. Deus trata o homem da mesma forma que ele tratava Adão e Eva antes da queda, Ele trata também o homem ainda depois da queda, quando o homem está necessitando da redenção. O Senhor providencia a redenção, O Cordeiro ele é crucificado, o Senhor envia o seu Filho, O homem agora ele é pecador, ele é vendido ao pecado, mas o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o homem continua sendo o mesmo, não muda. Eu vou estar falando um pouquinho dessas coisas, Então eu queria ver com os irmãos lá em Gênesis, que a gente vai ver um pouco desse relacionamento que Deus tinha com o homem antes da queda, Gênesis 2. Gênesis 2, a partir do 8. 8 e 9. Gênesis 2, 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê que Deus ele plantou um jardim no Éden, com toda sorte de árvores boa à vista, agradáveis à vista
e boa para alimento, né? E no centro do jardim, o Senhor Deus coloca a árvore da vida. Então o Senhor destaca aquela árvore ali no centro do jardim. Essa árvore ela fica em destaque no jardim. E Deus põe o homem lá. A gente crê que como Deus colocou essa árvore em destaque no jardim, o mais interessado que o homem tomasse dessa árvore e comesse era o próprio Deus. Tanto que ele coloca a árvore em destaque no meio do jardim, né? E agora vamos ver aqui, ó, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, é 2 ainda, Gênesis capítulo 2, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o homem Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente vê aqui agora que tipo de homem que Deus criou e colocou no jardim, né? Então a gente vê que o homem, ele tinha uma responsabilidade ali no jardim. Então o homem, ele é criado com uma responsabilidade. Deus dá responsabilidade para o homem, né? Por isso que Deus, ele também depois ele vem a punição, né? Vem o juízo de Deus sobre o homem, porque o homem ele é criado por Deus com responsabilidade, e Deus quer que o homem exercite essa responsabilidade. Deus ele dá a responsabilidade ao homem. Então esse já está revelando aí o tipo do relacionamento que Deus quer ter com o homem. É um relacionamento de contando com a responsabilidade do homem para cultivar e o guardar. Então o homem tinha uma responsabilidade ali no Éden. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então agora o Senhor lhe dá uma responsabilidade, dá uma direção, uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Então agora a gente vê, além da responsabilidade, que esse homem ele é criado por Deus, e Deus cria um homem responsável, né? A gente agora vê também que Deus cria um homem com livre-arbítrio, um homem livre de entendimento, de decisão, livre nas suas decisões, né? E o Senhor lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha aqui, ele tem a liberdade, ele come livre. Então o homem é livre para comer de toda a árvore do jardim, inclusive a árvore da vida, né? O homem podia tomar e comer qualquer árvore do jardim, inclusive a árvore da vida. O homem não estava excluído de comer da árvore da vida. Se o homem quisesse comer da árvore da vida, ele poderia, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a única restrição era não comer da árvore da ciência do bem e do mal, né? E esse tempo, eu queria ler outro texto aqui, Gênesis 3. Não, Gênesis 5. Gênesis 5. Gênesis 5, 3 e Gênesis 4, a partir do 25. Gênesis 5, 3 fala assim, Viveu Adão 130 anos. Viveu Adão 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete.
Então Adão viveu 130 anos e ele gerou esse filho que ele chamou Sete. Agora vamos ler aqui 4 a partir do 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Então esse filho Sete, né, ele foi dado por Deus, Eva está falando aqui, que ele foi dado em lugar de Abel, que Caim matou. Né? Então esse filho foi dado a Adão com 130 anos. Né? Então, assim, os irmãos que estudam, né, as datas nas escrituras, eles dizem que como Adão teve esse filho Sete com 130 anos, eles entendem que Adão viveu, que Adão e Eva viveram, né, no jardim, né, nesse período de inocência por 100 anos. Então os irmãos entendem que o período que Adão e Eva viveram um relacionamento, tiveram um relacionamento com Deus antes de cair, foi de mais ou menos 100 anos, que a gente não pode dar uma data precisa, né? Mas se especula 100 anos. Porque com 130 Caim já tinha matado Abel tinha morrido, e com 130 anos vão ter esse filho chamado Sete, que eles já tinham caído, né? Então, os irmãos especulam que mais ou menos, né, até eles terem tido Caim e Abel, e ter a história de Caim ter matado Abel, que eles deveriam ter mais ou menos, deveriam ter vivido inocentes no jardim, tendo um relacionamento com Deus, de pelo menos 80 anos. Né? Como eu falei, não tem como dizer assim, especular uma data precisa, mas os irmãos calculam pelo menos de 80 a 100 anos. Adão e Eva viveram no paraíso, inocentes, sem pecado, né, e tendo um relacionamento com Deus, um relacionamento de responsabilidade e de livre. Eles eram livres para comer, né, de toda a árvore do jardim, eles tinham liberdade, eles poderiam comer da árvore da vida e de toda a árvore. Deus só não deu a ordem, né, ordenou que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Né? Então a gente vai ver aqui no 3, depois da queda, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, que depois que Adão e Eva caem, né, a partir do versículo 22, vamos ler a partir do 22, Gênesis 3, a partir do 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então a gente vê que o relacionamento que Deus tem com o homem até a queda era um relacionamento, o homem era livre para escolher, para comer inclusive da árvore da vida. O homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado com a natureza humana neutra. O homem ele era espírito 100% humano, alma 100% humana e corpo 100% humano. O homem ele não tinha pecado na carne ainda. Ele não era influenciado pelo pecado.
e ele não tinha também influência do pecado na sua alma. Tinha o espírito vivo, o espírito 100% humano, alma 100% humano, e a carne dele, né, o corpo 100% humano, e o homem era neutro, ele não tinha pecado e ele também não tinha natureza divina, né? Então o homem poderia escolher, né? Então esse é aí que começa a falar do relacionamento que Deus quer ter com o homem. O homem escolhe, ele tem a possibilidade, o livre arbítrio de comer da árvore da vida e viver por Deus, receber nele mesmo a vida divina, e ele começar a viver por intermédio de Deus, viver a vida de Deus, ser participante da vida de Deus, né? É uma escolha do homem. Deus ele não força o homem a escolher. A gente vê que Adão e Eva viveram ali pelo menos inocentes 80 anos, no mínimo, de 80 a 100 anos, e Deus nunca forçou que eles comessem da árvore da vida, ainda que Deus queria muito, né? Então Deus coloca o homem ali no jardim, e o homem ali, ele está numa prova, está sendo provado, né? Deus só fica observando ele, todo dia vai, na virada da tarde para a noite ali, o Senhor Deus se encontra com o homem e tem comunhão com o homem, e Deus ele fica observando, creio eu que Deus, né, com muita vontade que o homem comesse da árvore da vida e começasse a experimentar da natureza divina nele e viver a vida de Deus, né? Mas a gente sabe que não aconteceu isso. O homem ele escolhe, né? Ele é influenciado, a mulher pela serpente, e a mulher cai, peca, come a árvore que Deus disse que não comesse, dá para Adão também, ele come também, né? E eles se tornam, e é enxertada na natureza humana a natureza maligna. Então agora o homem agora ele é um homem caído, ele passa a ter na sua carne a natureza do diabo, a natureza caída, a natureza do pecado, vendida ao pecado, né? Então Deus agora ele tem que sacrificar o cordeiro, né? Que a gente vai ver aqui no versículo 21 uma figura, né? A gente vai ver algumas figuras aqui em Gênesis mesmo, 3:21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então Deus ele sacrifica um animal, né, faz vestimentas de pele e cobre a nudez de Adão e Eva, né? Então isso aqui já era uma figura do sacrifício de Cristo. Cristo sendo morto e revestindo o homem sendo revestido de Cristo, né? Então na queda aqui já tem uma promessa de Deus para o homem, para a redenção, né? E o homem começa a viver pela fé nessa promessa já, né? 3:15, Gênesis 3:15, aqui depois da queda, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, está falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então já tinha, quando o homem cai, Deus já dá uma promessa, né? Já faz uma promessa ao homem que da descendência da mulher sairia né? Viria um que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus ele já começa a anunciar a redenção, já começa a anunciar Cristo, né? Que esse seria a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, né? O cordeiro que foi sacrificado, né? Aqui do versículo 21, e foi feito vestimenta de pele para cobrir a nudez do homem, né? E agora, a partir da queda, né? Depois da redenção do cordeiro sacrificado com a vinda de Jesus Cristo, a gente já vai ver em João 7:37 a 39. Evangelho de João. Evangelho de João. João Evangelho, né, capítulo 7, versículo 37 até o 39.
No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, aqueles que creem, né, recebem o Espírito no seu espírito morto, né, que foi morto quando o homem caiu, e esse espírito agora ele é regenerado pela vida do Filho de Deus. Então, o homem, antes da queda, ele tinha um livre arbítrio para comer da árvore, ele poderia. Depois que ele cai, né, a gente vai ver lá no versículo 3, que o Senhor ele expulsa o homem do jardim, né, e coloca querubins, né? Coloca querubins Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e coma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Né? O homem seria eterno pecador. Né? Por isso que Deus ele tira o homem do jardim e limita o acesso dele à árvore da vida, para que ele não coma e viva eternamente pecador. Né? Então agora Deus vai providenciar o Cordeiro, né, a obra de Cristo na cruz, né, e depois da obra de Cristo na cruz consumada, né, então agora o homem ele pode retornar à árvore da vida. Mas o relacionamento que Deus, é justamente esse relacionamento que é o assunto, né, que eu estou tocando nessa manhã com os irmãos. É o mesmo do homem na inocência, não mudou o relacionamento. O homem ainda tem hoje o livre-arbítrio para tomar da árvore e comer ou não. Né? Como Adão viveu na inocência, né? Ele não tinha influência do pecado, era neutro, 100% espírito, 100% humano, alma 100% humana, corpo 100% humano, né? Poderia comer da árvore da vida enquanto ele não tinha pecado e ele decidiu não comer. Ele justamente decidiu comer da árvore que Deus mandou que ele não comesse, né? Deus ele não obrigou ele a nada. Então o homem ele tem o livre arbítrio. O homem ele é criado com responsabilidade pelos seus atos também. Né? Deus ele não se o homem peca e quer continuar pecando, Deus ele é soberano, mas ele não interfere na vontade do homem. Deus ele dá uma escolha, né? Esse é o relacionamento que Deus tem com o homem. Então, ainda depois da queda, Deus ele providencia a redenção através de Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vê que é para todo aquele que nele crê, todo. Ninguém foi excluído, nem foi tirado. É para todo que nele crê. Só que tem alguns que não creem, né? Cristo ele vem como uma dádiva para os homens, um presente para os homens, né? É a graça de Deus que ela é concedida aos homens, mas tem muito homem que rejeita a graça, né? Então o homem rejeita a árvore da vida, rejeita Cristo, né? Então agora, depois do sacrifício de Cristo, João 7,37. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a gente sabe que a árvore da vida, ela é uma figura, né? Ela é uma alegoria do próprio Cristo, né? Então aquela árvore da vida ali que o homem podia comer, né? A árvore da vida lá do jardim do Éden, que era uma figura de que se o homem comesse aquela árvore ali, ele participaria da natureza divina e viveria a vida de Deus. Agora é uma realidade agora que ela foi na obra de Cristo.
né? Cristo realizou e agora ele convida, venha a mim e beba, né? Agora nós partimos o pão, né? Podemos comer de Cristo, da sua carne, e podemos beber do seu sangue, né? E podemos participar da natureza divina de Deus, né? Então o homem, ainda que inocente lá no Éden, ele era neutro, ele não tinha pecado, mas ele também não participava da natureza divina. E era isso esse relacionamento que Deus queria ter com o homem, um relacionamento como num casamento, né? É um casamento. Quando você casa com uma pessoa, você casa por livre e espontânea vontade. Você não casa obrigado. E esse é o mesmo relacionamento que Deus quer ter com o homem. É um relacionamento como num casamento. O homem tem que comer da vida divina para viver a vida de Deus, e Deus, ele quer, através do homem, viver a humanidade do homem. Esse é o casamento, né, o relacionamento que Deus quer ter com o homem. O homem vivendo a vida de Deus, comendo da árvore da vida, comendo de Cristo, da sua carne, bebendo do seu sangue e vivendo por intermédio de Deus. Então agora o homem vive a vida de Deus e Deus no homem vive a vida humana, né? Esse é o casamento. Mas é por livre, Deus não força ninguém, né? Nós temos pelo nosso livre-arbítrio tomar, né? Ir até Ele, tomar dele e comer, nos alimentarmos dele e vivermos por intermédio de Cristo, né? E Deus, ele não, como no casamento, ele não força ninguém, né? Nós devemos fazer isso porque nós amamos o Senhor, por amor. Nós amamos Deus, amamos o Senhor e agora nós queremos viver por Ele, viver a vida dele e que Ele viva a vida dele em cada um de nós. Cristo em nós e nós em Cristo. Eu nele e ele em mim. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele, né? E nós vivemos, nós nele e ele em nós, né? Então esse é o casamento. A gente fica às vezes pensando, poxa, mas Cristo é o noivo e nós somos a igreja é a esposa. Como é que é esse casamento? Né? É justamente esse casamento, é como no casamento. Você, quando casa, agora não é mais uma só carne, agora os dois se tornaram uma só carne, né? Agora não é só a minha vida nem a vida da esposa, agora nós vivemos a nossa vida, é a vida do casal, né? Então agora esse é o casamento com Deus, é um relacionamento de casamento. Agora não é mais a minha vida, agora eu vivo a vida em comunhão com Deus, me alimentando da árvore da vida e vivendo por intermédio dele, né? Uma vida pelo Espírito Santo. E Deus, por outro lado também, ele começa a viver a vida humana, a vida dele em mim, né? Deus passa a viver a vida humana, vivendo por intermédio de mim, né? Eu vivo a vida de Deus e Deus vive a minha vida. Esse é o casamento, esse é o relacionamento. Por livre, sem obrigação, por amor, né? Em outros vídeos eu vou avançar mais, né, nesse assunto. Então agora estou fazendo um pano de fundo, uma introdução, né? Porque a gente vai ver que a gente vai entrar no assunto de salvação, tanto da alma quanto do espírito, né? Porque predestinação, depois vamos falar também um pouco disso, de eleição, né? Porque às vezes as pessoas falam que uns são predestinados para o céu e outros foram predestinados para o inferno. Uns são predestinados para a salvação e outros predestinados para a perdição, né? Mas algumas pessoas interpretam em alguns versículos da Bíblia, né, depois da queda do homem, e não consideram o relacionamento que Deus tinha com o homem enquanto na sua inocência, né? Então, às vezes, tem irmão que se perde nisso aí.
Então a gente vai estar vendo, né, em outras ministrações, né? A gente vai começar a entrar mais nesse estudo de salvação. Amém, irmãos? Por hoje a gente vai ficar só nesse aspecto, né, para a gente ter uma introdução, né, do relacionamento que Deus quer ter com o homem. E Deus não muda esse tipo de relacionamento. É o mesmo relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva. Ele tem com o homem depois da queda e depois da redenção também. Não muda o seu relacionamento. Amém. Senhor, louvamos o Teu nome, te engrandecemos, te damos graças, Senhor, nessa manhã. Pai, te exaltamos. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que nos ama e é um Deus que respeita a nossa opinião, respeita a nossa vontade, mas o Senhor tem na sua soberana vontade, né, ter um relacionamento, né, com o homem, íntimo com o homem, um relacionamento de vida, né, que o Senhor mesmo proporcionou para cada um de nós. O Senhor nos fez livre para que nós pudéssemos viver a Tua própria vida, tomar da árvore da vida e comer dela e viver por intermédio dela, né? E depois que o homem caiu, agora pelo sacrifício de Cristo, nós agora podemos comer de Cristo mesmo e viver pela vida dele, pelo o Espírito Santo vivendo em nós a vida de Cristo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua obra na cruz, muito obrigado pela Tua obra de redenção, muito obrigado pela Tua obra de reconciliação, muito obrigado, Pai, pela Tua obra de regeneração, muito obrigado pela Tua obra de ascensão, muito obrigado porque o Senhor se fez um conosco, o Senhor se fez um conosco, o Senhor agora habita no nosso espírito e nós habitamos em Cristo, estamos em Ti também. O Senhor nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti pela Tua obra na cruz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor venceu por nós. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.